E bora ver esse trem aqui, meu Você povo. trouxe uma mensagem do ponto de vista da prática muito poderosa. É verdade que no Brasil muitas vezes as pessoas passam pelo governo como plataforma, enquanto a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, que não são o nosso modelo e não devem ser, muitas vezes o contrário. Então você tem razão. Mas Ó, Jesus voltou. Ajuda a chegar nos 100 mil seguidores, se inscreva e deixa o dedo no like, hein? O que falta para a economia e o povo brasileiro em 2023? Eu acho que o que falta para a economia é deixar o brasileiro ir no mercado comprar nossa picanha, hein? Quero picanha. Quero esse não é o picanha. tema. Esse não é o principal. tema. Agora deixa eu trazer O tema Calma. superficial é aproveitamento. Isso, mas exatamente. o tema profundo é apequenamento. Isso, Hã? tá claro. E é isso que eu não quero. Não, tá claro, mas olha só. Vixe Maria, o velho foi levantando devagarzinho conforme ele foi falando e tava deitado. Vamos lá, ó. Tá deitado. Agora deixa eu trazer O tema superficial é aproveitamento. Isso, mas exatamente. o tema profundo é Levanta, velho, apequenamento. Isso, Hã? tá claro. E é isso que eu não quero. Não, tá claro, mas olha só. No ponto de vista da grandeza no desenho institucional, o contraponto à ideia de você ter o Banco Central coadunado ao governo federal é que as políticas que vão ter uso eleitoral e etc e tal vão passar batido. Tudo porque pode ser pervertido. Tudo pode ser pervertido pelo interesse eleitoral. Então, como equilibrar as duas coisas, entende? Porque o Banco Central Independente tem como base, assim, o grande argumento é que, pelo menos, ele funciona como um contrapeso em momentos em que politicamente faz mais sentido o governo fazer alguma coisa que está na contramão do Velho, cala a boca, deixa o cara falar, porra. interesse do povo. Todo esse debate econômico errado. Né? Então explica pra gente. Então nós temos, veja, são duas posições, né? Ambas erradas. Uma posição diz, precisamos fazer o dever de casa, acertar as contas para ganhar confiança financeira. Nós precisamos praticar realismo fiscal, sim. Mas não é para ganhar confiança financeira, é para a razão exatamente oposta. Para que o Estado brasileiro e o povo brasileiro não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros. Tá certíssimo, Nós precisamos de realismo fiscal para não depender da confiança financeira, não para ganhar confiança ela vem financeira. espontaneamente que a gente não precisa. E para poder usar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento. Você está certo. Nos seus primeiros passos. Não depender dos vetos dos mercados financeiros. Agora aí vem a segunda posição. Quando os esquerdistas brasileiros perderam a fé no marxismo, que nenhum deles acredita no marxismo, que se tornou literalmente incrível, hein? Eles se bandearam para o keynesianismo vulgar, que é a ideia da gastança. Então, vão manejar a economia de forma contracíclica pela política monetária e fiscal. Nós vimos esse episódio várias vezes. Estamos vendo de novo. Então, nós precisamos de realismo fiscal a serviço de um projeto de transformação do desenvolvimento brasileiro e não para simplesmente gastar e financiar o pobrismo. O pobrismo financiado pelas commodities e pela impressão de dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro falso. Eu acho que você está totalmente certo, mas eu queria ser de novo, chato que põe o dedo no ponto específico para ver a resposta sobre esse ponto. Eu queria que você me dissesse o que você acha do seguinte argumento. A vantagem de ter Banco Central independente é ter um contrapeso ou uma contramedida às externalidades políticas, ao uso das políticas macroeconômicas de maneira absolutamente política e intencional pelos governos. Contrário. Isso que eu quero entender. Por que essa ideia está errada? Por exemplo, Domingo Cavallo, com quem eu ensinei em Harvard, que era um dos neoliberais mais importantes da América do Sul, disse, a nossa política não foi uma política neoliberal, foi uma política de despolitização do dinheiro. Né? Então, a ideia é que nós vamos ter uma autoridade monetária que é uma muralha separando ela da política. Né? E isso é bom. Isso não é o que ocorre na prática. É aquela realidade que eu descrevia. Isso é uma visão falsa. Eles não vão ser como varões de Plutarco, independentes. Não, eles estão a serviço de interesses concretos,
que são os interesses dos mercados financeiros, do rentismo financeiro, que suga a produção. E nós temos que ter um projeto que afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção sobre os interesses do rentismo financeiro. Teoricamente, Banco Central independente e autoridades monetárias poderiam estar a serviço desses interesses superiores. Na prática, nunca. Nunca estiveram e nunca estarão. E nós temos que evitar criar esse poderoso instrumento do rentismo financeiro. Bom, a minha percepção sobre isso tudo que a gente está discutindo seria muito bom se a gente tivesse uma classe política que de fato pensasse no povo brasileiro, que aí a gente poderia aplicar tudo que é ideal. Mas como a gente não tem, a gente precisa criar... Mas não é só a classe política. Esses economistas que eu descrevia são todos bonzinhos, escoteiros. Não, mas a gente poderia se blindar deles se a gente tivesse... Eles lamentam os políticos brasileiros, ficam constrangidos, mas todos riquíssimos, como banqueiros, como rentistas, eles são predadores. Eu não vou enfeitá-los, não. Eles não confiar. Eu também não estou defendendo eles. Eu quero e não criar um instrumento poderoso para eles. Eles já estão cheios de poder e de dinheiro. Só que a gente não devia criar um instrumento poderoso para eles. É que a alternativa a não criar um instrumento poderoso para eles a alternativa não é a gastança e a irresponsabilidade popular. Para isso a gente precisa dos políticos mais... baixar a taxa de juros nas vésperas da eleição. Agora, todo poderoso projeto de transformação cria a sua própria base. É isso aí, Brasil. O que ele está falando basicamente, principalmente nesse finalzinho, ou você toma consciência e cria a sua própria base, ou nós vamos comer o pão que o diabo amassou pro resto da vida, porque só tem gente ignorante no nosso